Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de História. Que na nossa videoaula de hoje, nós iremos abordar o tema sobre o Dia da Consciência Negra, que vai ser celebrado 20 de novembro. Que 20 de novembro foi no sábado. Então, agora a gente vai refletir esse assunto, o que vem a ser o Dia da Consciência Negra, porque se tem no nosso calendário este dia da Consciência Negra. A gente vai fazer uma reflexão e vamos abordar na videoaula de hoje esse tema tão importante e tão relevante. Então vamos para os nossos slides. Então, aqui, vocês sabem o que é o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro? Então, o Dia da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro no Brasil e é dedicado à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. O que é ser negro no Brasil? A inserção é o sentido de pertencimento do negro na sociedade brasileira. Todos nós sabemos, nós estudamos que no nosso país, no período colonial, Brasil colonial, a mão de obra utilizada foi a mão de obra escravizadas que vieram da África, a mão de obra escravizada de escravizados africanos que vieram da África para o Brasil a partir do século XVI para serem escravos. Já vinham como escravo, não tinham direito algum. E aqui chegando, esses homens e mulheres que aportaram em solo brasileiro, eles não só contribuíram com sua mão de obra, também contribuíram para formar nosso povo brasileiro. Falamos o português, mas na língua que falamos, a língua portuguesa, nós temos palavras de origem africana, assim também como nós temos palavras de origem indígena. Na culinária, na nossa mesa, vários pratos, da mesa dos brasileiros é de origem africana. Por exemplo, a feijoada, que a feijoada foi criada aqui no Brasil, dentro das senzalas. É um prato típico do Brasil. O vatapá, o caruru, a cocada, a canjica, que misturar o milho com o açúcar, entre outros pratos, são de origem africana. O acarajé. Assim também nas indumentárias que a gente veste, nas roupas que nós vestimos, nos nossos traços, Nós temos herança africana. Nós estamos falando a herança africana por conta do tema. Assim também como nós temos herança indígena e assim também como nós temos herança dos portugueses. Mas por conta da nossa colonização, os costumes que mais foram valorizados e teve mais visibilidade foram os costumes, as heranças deixadas pelos portugueses. Claro que isso está se mudando. É tanto que no Brasil, depois da luta dos movimentos negros, se criou este Dia da Consciência Negra, para se discutir, para se pensar, para se refletir a inserção do negro na sociedade brasileira. Porque com o advento da escravidão, todos nós sabemos que a partir do 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, que esta lei diz o quê? Que abolia a escravidão no Brasil. Mas quando foi assinado a Lei Áurea, os negros, os escravizados, eles foram entregues à própria sorte. E esse entregar os escravizados à própria sorte resultou, nos dias de hoje, várias questões negativas sobre o povo negro, principalmente um dia de reflexão, de ver as contribuições do povo negro para dentro da sociedade brasileira, assim também como um dia de luta, de resistência e de reivindicações, para que políticas, ações afirmativas sejam
criadas frente ao governo para inserir o povo negro dentro da sociedade brasileira, que não sejam discriminados, porque no momento, tempo presente, infelizmente, quem mais morre são o povo negro, principalmente os jovens negros, e que isso se retrata o quê? Que ainda o quanto se precisa lutar, né, para que se crie ações afirmativas perante os governos, para que os negros, os chamados afrodescendentes, seja visto como cidadão de direitos e deveres, para que não tenha tanta desigualdade social perante ao povo negro. E também para que se reflita a questão do combate ao preconceito racial, que ainda é muito forte. A questão também do racismo. Então, é um dia de festa para o povo negro, mas também um dia de luta e de reflexão, não só para o povo negro, mas para o povo brasileiro, de se refletir, de se pensar uma sociedade sem discriminação, independente da cor da pele, independente da questão da tolerância religiosa, das tendências sexuais, da classe social. Uma sociedade pautada na equidade, na igualdade, deveres e direitos para todo o povo brasileiro. Afinal, o povo brasileiro é um povo miscigenado. E o que é isso, professora? Miscigenado? O povo brasileiro é resultado da união entre indígenas que aqui estavam, africanos escravizados que chegaram a partir do século XVI e os portugueses. E anos depois vieram para o Brasil para aumentar ainda mais a nossa diversidade, a nossa miscigenação, chegaram os imigrantes. E nós estamos vendo que o Dia da Consciência Negra, a data 20 de novembro, foi escolhida por coincidir com o dia da morte de Zumbi dos Palmares, herói negro, que lutou contra a escravidão. O Dia da Consciência Negra procura ser uma data para se lembrar da resistência do negro à escravidão e a valorização da cultura africana, como as danças, festas, culinária e crenças, e que também, que as oportunidades para os afrodescendentes, melhores oportunidades da educação, de geração de emprego e renda, moradias, para que realmente a gente possa construir uma sociedade cada vez pautada na igualdade. Aí nós temos aí o retrato de Zumbi dos Palmares. O Zumbi dos Palmares tem esse nome que vocês já devem ter estudado. Zumbi foi um dos líderes dos quilombos de Palmares. O que eram quilombos? Quilombos, no período da escravidão, eram comunidades formadas por escravizados que fugiam e iam viver nos quilombos de acordo com seus costumes que trouxeram da África e também a partir com liberdade. Então, o maior quilombo que o Brasil teve foi o Quilombo de Palmares, que estava localizado na capitania do estado de Pernambuco, que hoje é a União de Palmares, que se localiza na Serra da Barriga, no estado de Alagoas, na atualidade. Zumbi, ele morreu em 20 de novembro de 1695. Palmares, o quilombo, vai ser destruído em 1694 e Zumbi morre em 20 de novembro de 1695, com 40 anos de idade, que ele teve a sua cabeça cortada, exposta na expedição, que quem comandava a destruição do Quilombo dos Palmares, a bandeira, era o bandeirante Domingos Jorge Velho. E que, então, o movimento negro, na década de 70, começou a reivindicar e a lutar para que se tivesse esse dia,
né, de se refletir o que é ser negro no Brasil, a inserção do negro dentro da sociedade brasileira, reivindicar ações afirmativas para o povo negro, como geração de renda, emprego, educação, e colocar esta data como uma homenagem a esse personagem da história do Brasil, Zumbi dos Palmares. Nós temos aí, reforçando, Zumbi lutou pela liberdade dos negros escravos no Brasil, por isso a data faz uma homenagem a este grande personagem da história brasileira. Aí tem o símbolo da liberdade. Aí nós trouxe também aqui Dandara. Quem foi Dandara? Dandara dos Palmares. Acredita-se que Dandara foi a companheira de Zumbi, que foi uma guerreira também, que lutou pela questão contra a escravidão. Então, Dandara, mulher negra, guerreira, na resistência, porque lutou, não aceitou a escravidão pacificamente, sem lutar, sem resistir. Guerreira na resistência contra a escravidão no Brasil, líder do Quilombo dos Palmares e companheira de Zumbi, Dandara dos Palmares. Nós temos aí que nós vimos também que dentro, como eu tinha falado, já tinha falado nesta videoaula, que os escravizados africanos que vieram para o Brasil a partir do século XVI, eles não só contribuíram na economia do Brasil colonial, na produção do açúcar dentro dos engenhos, eles contribuíram também para formar nossa identidade enquanto povo brasileiro. E vários dos costumes que nós temos, nós herdamos dos africanos. Aí temos aí, se você gosta de acarajé, vatapá, caruru, feijoada, cocada, canjica, agradeça as cozinheiras negras que vieram ao Brasil como escravas ou escravizadas. Aí nós temos também outras heranças, como a capoeira. A capoeira também vai ser aperfeiçoada e criada aqui no Brasil. Uma luta em forma de dança, uma dança em forma de luta, que ela também servia como resistência, dança e luta. As religiões de matrizes africanas, como o candomblé, e falar em religião, eu preciso também o dia 20 de novembro, não só o dia 20 de novembro, como todos os dias, também a questão da tolerância religiosa. A tolerância religiosa, a pessoa deve ser respeitada, independente da sua crença, da sua religião, do que acredita, né? Deve-se criar uma sociedade que tenha igualdade social, uma sociedade pautada na tolerância, deve respeitar, deve pregar a tolerância religiosa. Nos nossos dias no Brasil, infelizmente, o povo de terreiro, o povo de santo, ou as religiões de matriz africana, são as que mais são atacadas. Então, a gente precisa também, no 20 de novembro, não só no 20 de novembro, a gente refletir e praticar a tolerância religiosa, não é? E outros também, como respeito às diferenças. Eu posso não gostar, eu posso não concordar, mas eu devo respeitar para que se construa uma sociedade pautada na igualdade, no respeito, no diálogo e na tolerância, né? Então, que a gente deixe uma reflexão, porque o que é um preconceito? O preconceito, às vezes, a gente cria uma ideia errônea de algo que a gente não conhece, e a gente precisa conhecer para depois a gente tirar as nossas conclusões, dar a nossa opinião. Então, o preconceito é um conceito errado que se faz de algo, que é preciso que a gente conheça e a gente pregue uma sociedade igual, uma sociedade justa, pautada no respeito, na tolerância, seja na questão da cor da pele, seja de tendência religiosa, seja de classe social. A gente tem que construir
uma sociedade pautada no respeito, no diálogo, às diferenças. É isso. Então, o que nós iremos fazer como atividade desta videoaula? Vocês vão produzir um esquema, resumo, sobre o Dia da Consciência Negra, sobre o que a gente discutiu, algumas questões que a gente viu aqui nesta videoaula, como vocês também podem ler, pesquisar, e que vocês vão destacar as informações mais importantes. Então, eu termino a videoaula aqui, para que a gente reflita. Diga não ao racismo. Racismo? Nunca. Então, a nossa videoaula fica por aqui. Nesta videoaula, a gente vai dar uma introdução, uma pequena introdução sobre a questão do 20 de novembro. Por que se comemora o 20 de novembro no Brasil? Nós já vimos que o 20 de novembro é celebrado no Brasil, momento de se refletir, se discutir, se pensar a inserção do negro dentro da sociedade brasileira. O que é ser negro dentro do Brasil? Já que nós somos um país miscigenado e por conta da escravidão se gerou um certo preconceito aos afros brasileiros, aos descendentes dos povos que aqui aportaram no século XVI como escravizados. Tem uma frase que se diz: eu não sou descendente de escravo, eu descendo de pessoas que foram escravizadas. E que eles não só ajudaram a construir a atividade econômica do Brasil colonial, sendo a principal mão de obra nos engenhos de açúcar, eles também ajudaram a construir a nossa identidade enquanto povo brasileiro. E que ainda ajuda, porque nós, povo brasileiro, independente na cor da pele, o escravizado está entre nós. Seja qualquer que for a nossa cor da pele, porque nós também somos descendentes de africanos. Estou falando de africanos, mas claro que a gente tem também a nossa descendência indígena, já que os povos indígenas, os povos nativos das terras, estavam nesse espaço territorial que hoje é o Brasil, antes da chegada dos portugueses. E descendemos também dos portugueses. A gente está falando da questão do negro por conta desse dia, da importância, e justamente para que também uma forma de combater o preconceito racial que se criou e a questão também das práticas do racismo. Porque vocês sabiam, no Brasil o racismo é crime, um crime inafiançável, está na nossa Constituição, que não paga fiança por essa ação, mas que infelizmente vira hora ou outra a gente está vendo ações de racismo, seja dentro do futebol, quem gosta do futebol, seja no nosso dia a dia, às vezes até a gente repete frases que a gente está alimentando o racismo sem perceber, E que às vezes as pessoas dizem, o próprio negro é racista. Não, a gente vive infelizmente, fora da África. Nós somos o país mais negro do mundo. Os negros deram contribuições para formar o povo brasileiro, mas a gente ainda precisa se discutir sobre essa questão, que é ser negro do Brasil, a inserção do negro, a representatividade do negro, não só pelas contribuições da mão de obra escrava, mas de ações afirmativas, o que é ser negro no Brasil. E é que precisa que a gente discuta, ter essa consciência. E essa consciência ela vai ser construída no dia a dia, principalmente dentro das nossas escolas. É na nossa escola que a gente lida com o diferente e que a gente pode construir uma sociedade cada vez melhor, cada vez mais justa, fraterna, tolerante, pautada no diálogo, no respeito.
Então eu deixo essa frase aí para que vocês reflitam e que vocês vão ler mais sobre o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Então, alunos, até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima videoaula. Fiquem todos bem. Axé para vocês. Tchau, alunos!